Hello everybody! How are you? I am great and I miss you very much. Na aula de hoje, nós vamos começar a entender um pouco mais sobre o tempo verbal present simple. Present simple is used to explain and talk about routine. Todas as nossas atividades que são diárias, são da nossa rotina e do nosso dia a dia, podem ser utilizadas com este verb tense. Quando nós escrevemos uma frase que está no present simple, o verbo principal da frase, que é a nossa ação que nós estamos falando, ele sempre vai estar na sua base form. A base form de um verbo é aquela que nós encontramos no dicionário, mas sem o to na frente. Quando nós temos to eat, é infinitivo. E quando nós temos apenas eat, aí sim é base form. Então, se eu quiser dizer que eu como bolacha todos os dias, eu poderia dizer I eat cookies every day. Fácil, né? É só a gente posicionar o verbo logo depois do sujeito. E o sujeito pode ser variado. I, you, we, they, todos aqueles que vocês já sabem, né? Porém, tem uma exceção. Sempre que nós tivermos he, she or it como os nossos sujeitos, é necessário que nós acrescentemos um S ao final do verbo. Essa é a indicação de que nós estamos nos referindo à terceira pessoa do singular. He, she or it, right? Portanto, se eu digo I eat cookies every day e eu quiser dizer que a minha amiga também come bolacha todos os dias, eu diria she eats cookies every day. É importante vocês saberem que nós temos algumas regrinhas para a colocação do S no final do verbo. Então vamos lá. Se o nosso verbo terminar em SH, CH, SS, X ou O, em vez de colocarmos um S, nós vamos acrescentar ES no final. Como por exemplo, kiss se torna kisses, do se torna does e assim por diante. Quando nós temos um verbo que termina em Y, precisamos ficar atento a qual letra aparece antes do Y. Vamos dar o exemplo do verbo play. Antes do Y, nós encontramos a letra A. E letra A é uma vogal, certo? Quando nós temos esse caso, nós acrescentamos o S normalmente. Porém, vamos para o verbo study. Quando nós temos um verbo como study, que antes do Y nós temos a letra D, que é uma consoante, aí fica diferente. Nós precisamos remover o Y e substituir pela letra I. E então acrescentamos ES no final. Pode ficar um pouco confuso no começo, mas eu sei que com a prática vocês vão pegar o jeito. Existe um verbo que ele fica num formato irregular. Ele não segue nenhuma dessas regrinhas de colocar S no final, que é o verbo have. Toda vez que o verbo have for utilizado com o sujeito he, she or it, ou a terceira pessoa do singular, ele se transforma em has. Não esqueçam dessa exceção, por favor. Agora vamos para as negativas. Lembra quando nós aprendemos o verbo to be? Lá no começo do ano, nós conversamos que o verbo to be era como se fosse um verbo mutante, meio superpoderoso. Por quê? Porque ele conseguia fazer a negativa sozinho e também conseguia fazer a pergunta por conta própria. Ele não precisava da ajuda de ninguém, estão lembrados? She is, she isn't. Apenas acrescentava o not direto com o verbo. Até aí tudo bem, né? Agora que nós temos outros verbos que não são o verbo to be, nós temos o verbo like, eat, watch, run, read e muitos outros que nós temos aí na língua inglesa. Nesses casos, eles não conseguem fazer a negativa sozinhos. Eles precisam de um auxílio. Portanto, vai aparecer aqui pra gente um verbo auxiliar. No caso do presente, o auxiliar é o verbo do. Então, nós podemos acrescentar a negativa direto nele. Do vira do not. Ou, na forma contraída, don't. E o verbo principal vem logo após ele. I like to eat potatoes, but I don't like to eat tomatoes. Até rimou, né? Não foi proposital, gente. Ai, eu tô nervosa. Então nós temos o sujeito,
depois a negativa, usando o verbo auxiliar, e depois o verbo principal da frase e seus complementos. Lembra que na afirmativa, quando nós temos he, she or it, nós temos que acrescentar um S no final do verbo? Então, no auxiliar vai funcionar da mesma forma. Já que nosso auxiliar é do, vamos lembrar que lá naquelas regrinhas das exceções, os verbos que terminam em o precisam ser acrescidos de ES. Então, quando nós utilizamos he, she or it, o do se transforma em does. E para fazer a negativa, juntamos com o not. Does not. E na forma contraída, doesn't. Aí, gente, agora vocês têm que prestar atenção. Por favor, gente, prestem bem atenção, porque isso é importante. Quando nós usamos a frase na negativa, nós não precisamos mais colocar o S ao final do verbo. Por quê? Porque agora o S já está indicado no auxiliar. Não virou does? Então eu não preciso mais deixar o S no final do verbo principal. Vou dar um exemplo. She likes to eat pizza. He doesn't like to eat pizza. Viram como agora o like voltou para sua base form? Pensando nisso, nós conseguimos concluir que o verbo será acrescido de S quando estiver usando em afirmativas, somente para os sujeitos he, she and it. Quando nós tivermos negativas ou interrogativas, que são as questions, nós não precisamos acrescentar o S no final do verbo, porque ele já vai aparecer junto no auxiliar. Então fica assim. Para I, you, we and they, nós utilizamos don't para fazer a negativa. E para he, she or it, utilizamos does. Para formular as perguntas, nós trocamos o sujeito e o auxiliar de lugar. Portanto, o do ou does, dependendo do sujeito, aparece na frente e depois é que vem o sujeito. É isso para a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a compreenderem um pouco melhor o present simple. Já estou com saudades. Fiquem bem, tá bom? Stay home and stay safe. Bye!